Olá, pessoal. Me chamo Cristiane Vieira, sou psicóloga. Estou passando aqui para contar um pouquinho para vocês o que a gente conversou hoje, dia 28 de maio, no workshop sobre saúde mental em momentos de crise. Foi um encontro que fizemos online para lideranças e gestores de pessoas e também para as equipes de RH. Vou compartilhar rapidinho com vocês, me apresentar. Eu sou Cristiane Vieira, trabalho em Cachoeirinha desde o ano final de 99, 2000. Trabalho como psicoterapeuta e também auxiliando empresas e escolas na prevenção em saúde mental. A gente conversou então hoje um pouco sobre o que é saúde mental, porque este é um conceito bastante importante, que quer dizer algo em relação mais além do que não estar doente, né? Emocionalmente falando. Então, às vezes, a gente tem pessoas em situação de estresse. Hoje em dia, sabemos bem mais sobre o burnout ou depressão, síndromes do pânico. Saúde mental é um estado de bem-estar. Então, as empresas podem e devem auxiliar na promoção desses ambientes, escolas, empresas, comunidade em geral. Até colocamos, né, que a saúde mental é afetada por questões sociais, ambientais e econômicas. Isso para justificar que todos nós podemos estar sentindo neste momento dificuldades em relação à nossa saúde mental. Estamos mais cansados, mais entristecidos. Não quer dizer que a gente está doente, quer dizer que precisamos cuidar da nossa saúde mental. Conversamos também com quem estava no nosso workshop de hoje mais cedo, sobre o que é a crise. Então, crise dentro de uma situação disruptiva como a que estamos vivendo pode ser entendido como uma desorganização do sistema. Então, em outras circunstâncias, a gente fala que crise é oportunidade, mas aí nós não estamos numa situação tão delicada e tão crítica. A crise aqui, como um fator mais desestabilizante, desorganizante, significa que ultrapassou a capacidade do indivíduo de manter o seu equilíbrio, a sua homeostase, certo? Frente a isso, então, nós podemos ter uma crise com essa característica de trauma. Então, o trauma consiste no acontecimento de crise, então não existe um sem o outro aqui no caso, né? Que define por uma equação entre intensidade e capacidade do indivíduo de responder adequadamente às demandas, ou seja, um equilíbrio. Pode ser que alguma colega de trabalho, alguém que chegue para vocês e diga: Nossa, perdi toda a minha casa, e consegue se reorganizar mais rapidamente que o outro que não perdeu a casa. Então aqui a gente tem que cuidar muito com os nossos julgamentos, porque é fácil a gente. Muito fácil para o ser humano entrar em julgamento e achar que uma dor de um pode ser maior que a de outro, ou de um animalzinho de estimação, enfim. Toda dor deve ser respeitada, toda dificuldade deve ser respeitada, toda fala que alguém procure em vocês deve ser acolhida. Então a gente pode pegar o julgamento, que também às vezes a gente pode fazer com a gente mesmo, deixar de lado, certo? É um convite aqui, e procurar entender o que essa pessoa está me trazendo, qual é a dificuldade dela, né? E pensar se as capacidades desse indivíduo estão muito debilitadas, talvez ele realmente precise logo ser encaminhado para uma ajuda mais especializada. Porque nesses momentos de colapso de sistema, organização de cidade, que nós vivemos, tivemos à beira, fomos e viemos, né, de situações de muito risco, de não ter água potável, de não ter luz, de não ter acesso, né? Perda de hospitais, né? Quem é que vai fazer muitas vezes esse atendimento emergencial? Os voluntários, ou os familiares, ou os amigos. Né? Para quem não foi para abrigo, como talvez muitos de nós não chegaram a precisar ir para um abrigo, mas foram para casa de familiares, vai ser
esse atendimento, vou chamar assim, do familiar ou do amigo que fez a primeira escuta, que ajudou a gente a tomar um banho quente, a ter uma comidinha esperando, né? Pessoas que saíram sem levar nenhum documento, nem roupa de casa, né? Tiveram que receber agasalhos e aqueles que tiveram realmente que ir para os abrigos. Então, essas pessoas estão com as suas capacidades mais abaladas. Então, pode ser que algumas dessas pessoas possam já, neste momento, mostrar indícios traumáticos ou um pouco mais adiante. Então, o que que nós precisamos como lideranças, como coordenadores, como gestores de pessoas? Olhar para esse equilíbrio, para não deixar acumular também para essa pessoa, assim que ela conseguir, se ela estiver muito debilitada, uma ajuda especializada, certo? Então, aqui é um alerta para que os profissionais de recursos humanos, até mesmo os psicólogos de empresa, não podem absorver essa demanda total. Eles vão fazer, nós que estamos nas empresas ou nas escolas, vamos fazer o primeiro a escuta e atendimento e orientação. Mas quando é necessário, porque pode desencadear outros traumas, ou a situação daquele momento está muito intensa, nós precisamos logo encaminhar essas pessoas, certo? Bom, nós trabalhamos também essa característica da crise com viés traumático ser uma experiência disruptiva em que não há suporte. Por isso que a nossa escuta é muito válida e muito importante e é um fazer muito importante, porque é um suporte. A gente está tucanado, querendo fazer, parece que nada é suficiente, vem as culpas, não estou fazendo, não estou no abrigo, não estou nos cachorros, não estou recolhendo roupa, doações, não estou Pix, não sou isso. Calma. A gente precisa entender que nós fomos convocados porque tudo isso aconteceu na nossa cidade, no nosso estado. Nós não estamos do lado de fora do que aconteceu. Só que pessoas que têm ah, condições de poder dar suporte a outras já é um fazer. Então, é uma orientação, é auxiliar, às vezes até em roupas que a pessoa precisa, ou uma ideia que ela precisa de como ela chega, tananã, em tal lugar para conseguir recuperar seus documentos. Teve pessoas que não conseguem entrar nos seus apartamentos, né? Então, como que pode chegar lá? Porque quem está do lado de fora, às vezes enxerga melhor. A experiência traumática, ela tira o nosso chão, por isso que nós botamos ali abismo, certo? E a gente precisa botar o chão, digamos assim, dentro do que a gente consegue, ninguém se sobrecarregando, para essa pessoa poder fazer o seu caminho, tá? Bom, lembrando que a experiência traumática é um excesso, então aqui a gente ouvindo, acolhendo, tá? Dividindo esse excesso. Ela pode ser para alguns intolerável. Ou seja, se a gente está ali escutando, acompanhando e não se ausentando dessa pessoa, não sendo refratário à escuta dessa pessoa, a gente está tolerando com ela o que ela está nos contando. A ruptura de sentido também é uma situação muito comentada. E o que que significa isso? Que a pessoa às vezes vai ter que redefinir sentidos. Por isso que também tem o viés da oportunidade, no melhor dos casos, né? Porque a pessoa muitas vezes vai dar um novo sentido para a vida. É como pessoas que estão passando por tratamentos oncológicos que muitas vezes elas mudam radicalmente também a sua vida, porque uma situação difícil faz a gente mudar sentidos. Aqui o cuidado é para você, profissional do RH, ou colega, ou enfim, não logo partir para dar o seu sentido. Porque o meu sentido é diferente do sentido de cada um, né? Hoje no workshop a gente trocou, isso é que é o bacana do workshop, né? Que a gente pode trocar ideias, conversar, ouvir outras opiniões e as colegas que estavam concordaram com isso. Essa urgência que a gente tem e o cuidado que a gente não pode atropelar e passar por cima e dar o nosso sentido para aquele momento que a pessoa vai ter que dar o seu próprio sentido, né? Do outro lado, eu coloquei que momento pode ser esse traumático
pode expor a pessoa a não encontrar palavras para falar, e a gente não precisa forçar a pessoa a falar, mas também se ela vem falar, a gente tem que escutar. Esse aqui é o delicado do momento. Cuidar com as invasões que a gente pode fazer. Então, por isso que não dar o nosso sentido é respeito, muito respeito aqui com as pessoas, né? Então, a gente não vai invadir e cuidar com a privacidade, porque quem perdeu suas casas, quem está abrigado, ou está na casa de amigos ou familiares, está sem privacidade. Então, se o seu RH vai promover um bate-papo, uma roda de conversa, ou simplesmente o funcionário vem até o RH conversar, vamos cuidar muito da privacidade do que é dito. Se a gente vai fazer uma roda de conversa, a gente pode fazer esse acordo no início. Pessoal, nós vamos conversar um pouquinho aqui, tá todo mundo querendo compartilhar suas experiências, mas vamos lembrar que o que a gente conversa aqui é importante que fique aqui entre nós, que é um momento que nós vamos compartilhar aqui. Por isso é que quando nós também fazemos as nossas rodas de conversa e workshop, é com inscrição, para que a gente possa saber quem está no grupo, porque é natural que a gente traga exemplos pessoais, né? Ainda mais uma situação difícil como essa, traumática como essa, que todos estamos vivendo de alguma forma, né? Estamos emergidos nisso. E é o alerta para você que está na linha de frente. Como assim, Cris? Eu não sou médico, eu sou profissional de RH. Sim, você vai estar na linha de frente. Você, coordenador, vai estar na linha de frente, porque não vai dar tempo de chegar imediato num psicólogo, por exemplo, ou num médico especialista, por exemplo. Então, podem chegar, as crianças e adolescentes podem chegar ali no professor, na escola. Então, fique atentos também como está a escola da sua comunidade. Se ela está conseguindo absorver e dar conta, porque esse aluno pode chegar lá no professor, pode chegar aos filhos de vocês comentando, e a gente tem que fazer uma escuta assim de entender que também os professores podem estar desabrigados, com dificuldades, e eles também vão ser linha de frente, tá? Então é a hora da gente, quanto comunidade, reconhecer o momento que alguém está com dificuldade e estender a mão, né? E estamos fazendo isso com doações, com Pix, tudo que eu já falei, mas também nessa compreensão e nesse respeito, certo? Profissionais de RH também vão ser linha de frente, porque, como eu disse, pode ser que a nossa segunda casa é qual? É a empresa, né? Hoje conversamos muito sobre isso no workshop. É a empresa. É aquele colega que eu passo mais tempo do que às vezes com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos, né? Com que eu vou trocar uma ideia. Então, lideranças na empresa, que tanto formais quanto informais. Outra coisa que pode, outro profissional que pode ser requisitado muito, médico clínico geral. Pode haver doenças, além da leptospirose e tudo mais que está sendo dito. Lideranças comunitárias também pode exercer essa linha de frente, e os voluntários, sem dúvida nenhuma, são a linha de frente, se propuseram a isso e estão precisando de ajuda. Então, se você conhece algum voluntário que está exagerando, lembre-se que o autocuidado é fundamental. Assim como para vocês também, né, profissionais aí, né, de recursos humanos e coordenadores, sempre cuidando muito a sua própria saúde mental. Então, nosso próximo encontro, que vai ser um bate-papo, a gente sempre procura trazer algum material assim informativo, mas o grande momento nosso é a troca de experiências. Vai ser dia 11 de junho de 2024, às 9 da manhã, tá? A gente está vendo outros horários, para algumas pessoas é complicado de manhã. A gente experimentou, já fizemos um outro workshop para empresas somente de TI. Foi muito interessante na parte da noite, então pode ser que a gente venha lançar outros horários também à noite. No momento, a próxima agenda que a gente tem é essa do dia 11, e aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre as características do trauma, os tempos do trauma, vamos falar um pouquinho sobre lutos e vamos falar um pouquinho sobre perdas, que também vai ser um assunto que vai chegar e nos deixa um pouco impactado como vamos conversar, né? Sempre lembrando de se ouvir também, porque a gente também pode estar precisando dar uma pausa, recuperar as energias, tá bom, pessoal? Então, quem puder, conto com vocês no dia 11. Tchau, tchau.